Glória a Deus. E estou feliz por esse convite aqui. Nós que somos jovens forever and never, sempre, né? Quantos jovens tem aqui? Amém. Só tem jovem, cara. Nós somos eternos. Tipo elfo. Já viu o Senhor dos Anéis? Eu gosto do Senhor dos Anéis. Tipo elfo. Faz 800 anos, mas a palavra fala que passarão milhões, milhares de anos que nós estaremos brilhando como o sol. Amém? Essa é a promessa do nosso Deus para nós. E vocês estão de parabéns por ter escolhido esse texto, né? Eu achei assim que foi de Deus mesmo, inspiração do Espírito Santo, com relação a esse tema. Somos filhos de Deus. Amém? Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Então essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Eu creio que não vai dar para a gente nem arranhar esse tema. Vi assim, dei uma espiadinha. Hoje de manhã eu fui tentado ver o irmão que estava ministrando de manhã. Falei, caramba, que conexão. Algumas coisas que ele falou que também estavam na minha cabeça. Aí eu fiquei assim, assisto tudo ou não assisto? Não, não vou assistir não. Então, ó, se sair alguma coisa parecida, não foi plágio, é tudo Espírito Santo. Amém? Mas Deus é bom. Então, nós vamos começar. Eu só quero ler. Pode passar, Rômulo, por favor. O texto todo, quer dizer, vamos ler mais 2 versículos desse texto. E ele diz assim, ó: contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Então eu quero assim, de maneira breve, passar por 4 aspectos da vida do Filho de Deus. 4 aspectos que nós precisamos ter. Nós que nascemos de novo, nós que temos Jesus no coração. E nessa noite eu só quero compartilhar e que você fique com esses 4 aspectos. Que você medite ao longo da semana sobre esses pontos que o Espírito Santo vai levantar hoje, nessa noite. Eu sou apenas o carteiro, amém? Primeiro aspecto, taca aí, Rômulo. Contemplação. O texto que a gente leu é um texto claro que o apóstolo, ele fala assim: contemple, se observa, perceba que tipo de amor o Pai nos outorgou. Não é isso que nós lemos? Então o apóstolo, ele está dando, melhorou a beça. O apóstolo, ele está falando assim, olha, contemple. Quantos aqui já contemplaram uma obra de arte? Quantos aqui já chegaram assim, numa paisagem bonita, numa praia, né? Eu, por exemplo, minha sogra ela mora em Saquarema. Sempre quando é possível, Marluce está aqui testemunha, eu vou até Saquarema. Quando já foram em Saquarema? Eu acho que eu já até falei isso aqui. Eu subo lá naquela igreja e fico olhando aquela imensidão do mar. Mano, não tem como você, ali naquele momento, não ter uma êxtase, não olhar assim e falar assim, meu Deus, que coisa linda. Eu tenho aprendido a contemplar o Senhor. E todo filho de Deus, você que é filho de Deus, amado, você precisa ter uma vida de contemplação. Repita comigo, contemplação. O que é contemplação? É isso que eu estou falando. Você parar, se desligar desse corre-corre de tantas tarefas, e diante da criação de Deus, por exemplo, e você ficar olhando o mar, uma planta, as estrelas, e você perceber a grandiosidade do nosso Deus. Lá que a gente estava andando, né, Paulo, naquele jardim, né, nós estávamos no local que era, o nome é Vale da Bênção. Então, um lugar para retiro para missionários.
E eles capricharam, que lugar bonito, né? Que lugar bacana. E você vê, sabe assim, aquele jardim maravilhoso. E eu já falei para você, eu sou pai de planta, meio que repetindo isso, mas eu paro e fico olhando assim, como Deus é sábio, como Deus é inteligente, como Ele é grande, como Ele é maravilhoso. Por trás da obra de um artista, está o artista. E quando você olha para Deus, apesar de ser esse Deus tão rico, tão poderoso, tão lindo, tão santo, sabe? Ele te ama. A Bíblia fala que Ele nos deu a condição, nos outorgou a condição de filhos. Isso é demais, gente. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que você precisa contemplar o amor de Deus. Você precisa olhar para as Escrituras e falar assim, cara, como Deus me ama. Ele não precisa de mim, Ele é santo, Ele criou o universo, Ele é perfeito, mas Ele se fez um de nós, assumiu a nossa condição. Jesus se fez homem para te salvar. Isso tem que mexer com a gente, isso tem que deixar a gente alegre, isso tem que deixar você assim, pasmo. E o apóstolo, ele fala assim, contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus, amém? Vira para o seu irmão e fala assim, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Cara, que coisa linda, o Deus incriado, que sempre existiu. Às vezes nós somos meio bobo, né? Às vezes a gente gosta de falar, eu já olhei para dentro do meu interior, eu já percebi umas bobagens. Às vezes a gente faz questão de falar assim, eu conheço fulano de tal, eu conheço ciclano, ou eu sou, para tirar uma casquinha, tipo assim, para impressionar alguém. Mas isso é bobagem, porque nós somos filhos de Deus, amém? Então isso é muito lindo, você precisa se debruçar. Nós precisamos, jovens, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, abra os nossos olhos, para perceber que dádiva maravilhosa. Nós nem sempre fomos filhos de Deus, ninguém aqui nasceu filho de Deus, muito pelo contrário, a palavra fala que nós éramos o quê? Qual era a nossa condição? Inimigos de Deus. E essa é a condição de todo aquele que não se rende ao Senhor Jesus. Essa é a situação de todo homem, de toda mulher que não se arrepende do seu estilo de vida, que não se identifica como pecado e olha e percebe que Jesus morreu por nós na cruz, pelos nossos pecados. Nós éramos inimigos de Deus. E por conta dessa condição seríamos lançados no inferno para todo sempre. E não haveria nada, não há nada que pudéssemos fazer para mudar essa situação. Diante de Deus, sem Jesus, quando chegássemos, e todos nós um dia vamos estar cara a cara frente a Ele, e nenhum de nós vai ser julgado pelos seus méritos, pelos seus muitos acertos, pelas suas capacidades, pela quantidade de dízimo que deu, ou quantas horas de oração, seja lá o que for, nada disso ia resolver a nossa situação. Mas quando estivermos diante do Senhor, o que vai nos palpar, o que vai nos livrar da merecida condenação, é o fato de termos entregado a nossa vida a Jesus. O fato de entendermos que Ele morreu por nós, Ele que era santo assumiu o nosso lugar, a nossa culpa, e como estiver diante de Deus, vamos precisar estar escondidinhos na rocha, amparados, sabe, em Jesus, escondidos em Jesus, porque senão, esse Deus que é santo, justo e perfeito, iria nos eliminar, mas porque estamos escondidos, como, pensei nisso pela primeira vez, como Moisés, quando o Senhor falou assim, Moisés, você quer me ver? Moisés queria ver Deus, ele falou assim, mas você não pode me ver, mas olha, tem uma rocha ali,
se esconde atrás da rocha, sabe? Para que a minha bondade, a minha santidade não venha te consumir. Naquele dia, nós não vamos chegar diante do Pai na condição, sabe, eu sou super, não. Nós vamos chegar bem escondidinhos atrás de Jesus, amém? Somos filhos de Deus porque o nosso irmão pagou um alto preço, amém? Então essa é a primeira condição, você precisa, sabe, contemplar todos os dias, agradecer a Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Se não fosse Jesus, estávamos perdidos, amém? Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por isso. Qual outro aspecto? Vai ser breve, viu, amados? Qual outro aspecto? Identidade. Vamos ler juntos? O que diz ali? Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Nós já chegamos lá. Muita gente pensa assim, cara, se eu estudar, se eu passar na faculdade, essas coisas são importantes. Se eu, sabe, batalhar muito, pode ser que eu cresça, que eu venha a ser alguém de prestígio, alguém de renome, alguém importante. Mas automaticamente, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Deus, nós já chegamos a um nível, o título mais alto. Não há título mais importante, mais poderoso, mais maravilhoso do que ser esse, ser filho de Deus. Sabe por quê? Não é um título comprado com conhecimento, não é um título, sabe, uma condição comprada pelos muitos acertos, mas é porque Jesus conquistou isso para nós. A palavra do Senhor fala assim, que Ele nos transportou, nos libertou, nos tirou do império das trevas e levou-nos para o reino do Filho do seu amor, ou do seu amado. Então, querido, você já tem um título de nobreza que nenhum homem tem. Às vezes assim, né, eu vejo quando tem um casamento lá da família real, é muita pompa, família real inglesa, né? Casamento, vestido da mulher, sinceramente, parece uma cortina emendada na outra, ela vai até do outro lado, nem sei como, ela deve malhar muito, né, para poder só arrastar aquele véu, né, meu irmão, que é um vestido longão, né, a irmã está rindo, né, e um monte de gente ali carregando toda a pompa, carruagem, ouro, e não sei o que, os caras cheios de medalha, não foram para uma guerra, mas estão cheios de medalha, eu não entendo muito isso, mas, aí as irmãs falam assim, queria ser tanto uma princesa, os meninos queriam ser tanto, né, um príncipe, mas mano, tu já é, cara, tu já é filho de Deus. Quantas pessoas com dificuldade, sabe, querendo afirmar sua identidade, cara, tua identidade está nisso, você foi feito filho de Deus, Deus pensou em você, cada um aqui, eu não sei o nome de cada um de vocês, eu não sei a idade, onde mora, não sei, mas o Pai sabe, e o Pai planejou você, e Ele ama com um amor tremendo, cada um de nós. Que título maravilhoso, se sinta valorizado, se sinta amado, como aquela canção, né? Aquela canção do pessoal do Diante do Trono, cantava muito, né? Ele me ama. Como é que é, Júnior? Me ajuda aí. Me ama Ele, né? Quando se lembra dessa canção? Ele me ama. E eu gosto daquela parte assim, eu não esquento mais. Não tenho tempo para perder, sabe? Com ressentimentos, com situações adversas. Cara, o Pai me ama. Meu amado, isso é tão glorioso, porque tudo aqui nessa terra, a maior parte das coisas que os homens conquistam, querem ser, querem pendurar debaixo da parede, isso tudo vai ficar, isso tudo vai pegar fogo. Naquele grande dia, o que vai fazer diferença é se você é filho de Deus.
Isso que é o maior tesouro. Nós precisamos ter esse olhar para essa grande realidade, para esse grande, sabe? E essa foi a dificuldade dos discípulos no começo, que eles queriam, sabe? E Jesus veio com uma proposta totalmente diferente. Eu lembro que há uma passagem que quando Jesus mandou os discípulos, né, para as cidades, e aí eles voltaram super animados, porque eles haviam tido experiência. Eles falaram até assim, né, Paula? Mestre, até os demônios nos submetem. Cara, eles voltaram como? Expulsando o demônio, né? E voltaram tudo fortão. E Jesus meio assim, olha, isso é legal, é maneiro, né? Expulsar demônio. É bom, é gostoso. Se você volta para casa, né? Pô, ninguém expulsa demônio se não for pelo poder de Deus. Senão que você está assim, né? Com o homem, né? Eu gosto, né? Eu gosto, é maneiro, né? Sai, em nome de Jesus. E o capiroto vai embora e a pessoa fica liberta. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas, Jesus falou uma coisa assim, olha, não se alegrais por isso, mas pelo quê? Pelo quê? Porque os vossos nomes estão arrolados, sabe, no livro da vida nos céus, porque vocês são filhos de Deus. Isso é glorioso, irmão. Isso é glorioso. Essa é a minha realidade. Essa é a minha identidade. Essa é a carteirada mais quente que tem. Eu conheço algumas pessoas que passaram por um momento de frieza, né, e se afastaram. E alguns se afastaram tanto, que foram até na casa do inimigo. Foram lá ver o... Tem gente que insiste, né? É uma coisa muito louca isso, né? Deus é amor, Deus é bom, mas o homem é ruim. Nós somos ruins. E eu conheço pessoas assim que se afastaram. E se afastaram tanto, que já estava lá batendo, lá na casa onde invoca lá demônio. E quando chegou lá, o bicho ruim falou assim, o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é teu lugar. O que você está fazendo aqui? Aí a pessoa, você entende isso? Cara, Deus te marcou. Corre para Ele. Avança mais. Curte mais a presença de Deus. Busca mais Ele. Mergulha fundo em Jesus. Amém? Precisamos, então, a tua identidade maior, querido, é ser filho de Deus. E demonstrar para todo mundo que essa é a sua maior alegria. Você pode ser assim, pretinho, branquinho, independente disso. Independente do quanto você tem no banco, a sua maior riqueza é ser do Senhor. Amém? Qual outro aspecto também? Esperança. Por que eu coloquei esperança? Porque lá no início, ele falou assim, amados, agora somos filhos de Deus. Pedro falando, antes nós não éramos, mas agora nós somos filhos de Deus. Mas só que não para aí, olha só como Deus é demais. Ele fala assim, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nessa terra abalada, afetada pelo pecado, nós podemos ser felizes na medida que caminhamos com o Senhor, amém? Apesar de ligar a televisão e todo dia notícia ruim, da Atena lá falando coisa braba, coisa ruim, Cidade Alerta, ainda tem Cidade Alerta? Sei lá, tem, mas não vê não, é só desgraceira, é mais do mesmo, eu procuro nem ver mais. Apesar de vivermos nessa falta de amor, nessa turbulência, nessa violência, mas nós temos a paz, porque somos filhos de Deus, temos comunhão com o Pai, porque se cumpre em nós aquilo que Jesus falou assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz do mundo é circunstancial, é passageira, mas a nossa é de verdade. Se é um povo que tem motivo para celebrar, para cantar, para pular, somos nós. Às vezes eu fico vendo o pessoal no carnaval, o pessoal nessas festas, e fica lá, aí você para e pensa assim, cara, eles estão celebrando o quê? Porque vai acabar. A gente sabe que
é uma alegria baseada em coisas, nós temos o motivo da verdadeira alegria. Então, mano, quando você vier aqui à casa de Deus, dê o teu máximo na adoração, dê o máximo, não fica com a mão no bolso não, não fica tímido não, pula, grita, salta, sabe, está na palavra de Deus, louvai a Deus, né, no seu santuário, com símbolos, com, sabe, alaúdes, com danças. Deus gosta de dança, Deus gosta de movimento, de festa, então celebra essa condição, essa realidade, mas temos uma esperança, porque o Senhor ainda tem muito mais para nós, sabe, isso é muito importante, porque eu sei que nós passamos por situações difíceis aqui, enquanto estamos aqui nessa terra, antes do nosso Senhor voltar, passaremos por várias circunstâncias, passaremos por várias provações, mas os nossos olhos, a nossa esperança não pode estar firmada aqui, pelo menos não nessa era. Por quê? Porque a nossa vida está escondida em Cristo, nós ainda vamos viver. Entenda bem o que eu estou falando. Professor, eu estou morto? Não, não, nós ainda estamos para experimentar o melhor de Deus. Tem um chavão assim, o melhor de Deus está por vir, está sim, porque quando o nosso Senhor voltar, e acabamos de cantar, né, nós seremos arrebatados, encontraremos com Ele nos ares, os nossos corpos serão transformados num piscar de olhos, e poderemos ver Ele, seremos como Ele é. Aleluia. Amém? Sabe, é nisso que a nossa mentalidade tem que estar voltada. Tudo que tu faz agora, mano, tem que ser pensando em glorificar a Deus. Tudo que tu faz agora, se tu é um estudante, glorifica a Deus na maneira como tu estuda. Se você trabalha, sabe, seja qual for a tua ocupação, glorifica a Deus em tudo. Se você é uma mãe, glorifique a Deus no seu estilo de criar seus filhos. Por quê? Porque essa é a maneira de anunciarmos ao mundo, sabe, que algo melhor está por vir. É aquele negócio assim do é e ainda virá, é e ainda não. Então eu vivo de maneira fiel, eu vivo de maneira santa, sabe, porque eu espero, Ele vai voltar, e Ele vai fazer algo novo, mas esse novo é para aqueles que hoje estão caminhando e dando testemunho, é para aqueles que acreditam, amém? Quantos estão entendendo isso? Então não fique abalado, sabe, se as tentações vêm, se as provações vêm, espere. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa, né, que a nossa, e olha que Paulo passou por muitas situações, o cara foi chicoteado, dado como morto, tomou pedrada, passou fome, e ele fala uma coisa assim, mas ele fala isso muito pela visão que ele tinha, pelos olhos abertos que ele tinha em relação à realidade que está por vir. Ele falou isso por conta da revelação que ele havia recebido, e nós devemos pedir a Deus também que abra os nossos olhos. Paulo fala uma coisa muito interessante, ele falou assim, que a nossa leve e, cara, ele chama de leve. Quantos aqui já foram chicoteados? Quantos aqui já foram apedrejados e dados como mortos? Quantos aqui sofreram naufrágio? Quantos aqui, sabe, foram picados por serpentes? Mas Paulo, esse homem que passou por todas essas situações, mas era um filho de Deus, havia entregue a sua vida de fato. Ele faz a seguinte colocação: a nossa leve e momentânea, ou seja, temporária, o quê? Tribulação. Não pode, diga assim, não pode. Não pode ser comparada com a glória que há de vir. Cara, o que tem para nós é muito grande, é muito glorioso. Então, se hoje, se você, enquanto filho de Deus, sabe, é desprezado, diz não para certas propostas indecorosas, é cancelado, não te chamam, é barrado, não tem problema, porque aquilo que está reservado para nós é glorioso, amém?
é glorioso. Então, por isso, jovem, você pode sim se manter santo, se manter puro. Mesmo que digam que você é um boboca, que você não está com nada, sei lá o quê, não importa, porque você está de olho no prêmio, amém? Amém, é isso aí. Graças a Deus mesmo. Então, essa é a nossa esperança. E o contrário é triste. A palavra fala que, se tudo que nós esperamos em Cristo estão o quê? Só nessa vida nós seremos os mais miseráveis. Sabe por quê? Porque eu venho à igreja, sento aqui nesse banquinho, ouço a mensagem, mas o meu coração está nas coisas aqui dessa terra. Passa aí, querido. Vai passando, por favor, santidade. Agora passa. Eu até passei, fiquei emocionado, era para falar sobre esses textos. Mas aqui está, olha, sobre a contemplação, que foi o primeiro ponto. Esse é um pedacinho do Salmo 89 que fala assim: poderoso és tu, Senhor, e a tua fidelidade está ao teu redor. O céu e a terra é tua, o céu é teu, tu é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, os montes, tambor e irmão, entoam hinos de louvor ao teu nome. Tens o braço cheio de poder e mão forte, a destra sempre erguida. A justiça e o direito são a base do teu trono. Amor e fidelidade procedem à tua passagem. Vamos ler juntos? Como é o quê? Feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da tua presença. Então nós precisamos contemplar esse Deus que é maravilhoso. Passa, querido. Identidade, nós somos o quê? Filhos de Deus. Acho que a primeira pergunta, o que devia vir mesmo dentro do nosso coração, quando alguém perguntasse assim: quem é você? Já passou daquelas dinâmicas de emprego, né? Essa pergunta pode pintar assim: quem é você? Se a tua condição realmente é essa, se isso é forte realmente, se isso é algo muito significativo, nós deveríamos falar assim, ó, antes de dizer que eu sou homem, antes de dizer que eu sou carioca, antes de dizer que eu sou preto, antes de dizer que eu sou qualquer coisa, a minha raiz, o que faz diferença, o que vai fazer diferença naquele grande dia diante do Senhor, eu sou filho de Deus. Amém? Dizer para Jesus que eu sou pretinho, vai resolver alguma coisa? Dizer para Jesus que eu sou branquinho, vai resolver alguma coisa? Que eu sou pobre, que eu sou rico, que eu tenho um nível superior, ou então que eu sou analfabeto? Isso não vai mudar nada. O que vai fazer diferença é se lá, vamos aqui, é se na porta do céu, o anjo olhar assim, né? E é filho ou não é? É ou não é? O que tu é? Eu sou filho de Deus, pode entrar. Amém? Então precisamos viver isso. Passa, Júnior. Amados, agora somos o quê? Passa, querido. Que mais? Esperança. Acabei de falar que eu dei uma atropelada. TDAH é fogo. Você colocou no púlpito um cara de TDAH para pregar, saiu atropelando. Gastei um tempão fazendo esse slide. Ficou bonito, não ficou? Era para seguir assim, mas tudo bem. Daqui a um ano eu venho aqui. Amém. Ficou bom, ficou bom. Levanta a moral aqui que eu preciso, né? Esperança. Mas sabemos que quando ele aparecer, cara, tu deseja a volta de Jesus? Quantos desejam? Gente, eu desejo todo dia. Todo dia. Eu penso na volta do meu Senhor todo dia. Quando Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Sabe, a nossa vida só vai começar. Enquanto estivermos aqui, temos que andar como peregrino, mas sem se agarrar com essa vida. Sem amar o mundo. Não sei se foi Pedro e João que falou assim, olha, não ameis, acho que foi João, né? Não ameis o mundo, porque quem ama o mundo
O amor do Pai não está nele. Não é que Deus deixe de amar aqueles que amam o mundo. Eu já fui um crente, já fui um jovem que amei muito o mundo. Divididão na casa de Deus. Vinha, todo domingo meu pai trazia, meu pai e minha mãe, mas eu andava agarrado com o mundo, abraçado com o mundo. E por conta disso eu não percebia o amor de Deus. Quem ama muito o mundo, quem se entrega ao mundo, fica cego, fica com uma carapaça, com uma venda, fica insensível. E ele não percebe, sabe, como Deus se manifesta, como Deus é bom. E eu achava que as coisas do mundo eram melhor, eram mais prazerosas, eu era um tolo, era um boboca, porque eu estava cego. Na verdade, essa é a condição da maioria das pessoas. Existe um véu, um feitiço, um encanto do mal que cega as pessoas e elas não conseguem ver a bondade de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve para os romanos, ele fala assim, olha, eles são indesculpáveis, porque a criação, todas as coisas que foram feitas, falam do amor de Deus. A criação grita que existe um Deus. Quando você olha o sol, quando você olha as estrelas, quando você olha o mar, cara, isso é uma evidência que alguém poderoso, quando você olha uma criança, quando você olha você mesmo, o seu corpo, como funciona, alguém nos fez, não somos obra do acaso. Cara, então era para que, sabe, todos estivessem dando glória a Deus, mas um feitiço, um encanto cobre a humanidade, e eles não percebem, mas graças a Deus que nós fomos, essa venda foi tirada dos nossos olhos, amém? E agora, não basta apenas a gente acreditar que existe um Deus, a gente tem que correr na direção dEle, a gente tem que segurar nos braços dEle, nas pernas dEle e abraçar. Eu tenho uma lembrança de uma mulher que está sentada aqui, alguns anos atrás, e ela me via às vezes, e ela vinha correndo e abraçava as minhas pernas. Ela está ali, ó. Era a maneira dela manifestar, Rebeca, né? Eu vi Rebeca pequenininha, né? E às vezes eu tenho uma lembrança, uma das lembranças mais fortes que eu tenho de você é essa, de você vir correndo, e era bem pequenininha, aí abraçava a minha perna, sabe? É o que ela alcançava, né? E aí eu segurava ela no colo. Eu penso que nós, em relação a Deus, jovens, adultos, senhoras, homens, nós não precisamos apenas acreditar, nós precisamos correr para Ele e abraçá-lo e falar assim, Pai, eu te amo, ter relação íntima com Ele. Recentemente eu tive um sonho tão bom, que eu considero que foi da parte de Deus. Eu sonhei que Jesus, Ele parava do nosso lado, estava eu e mais algumas pessoas, mas eu só percebia Ele, e dele era como se emanasse tanto amor, tanta aceitação, tanto carinho, e eu só me sentia amado, um amor tão grande que transpassava todo o meu ser. E eu creio que Deus, de fato Deus é assim. E nós precisamos, sabe, investir nesse relacionamento de amor. Eu não sei se você teve um pai, eu tive um pai, e hoje eu tive almoçando com ele. E o meu pai, eu abraço ele de qualquer jeito, beijo a careca dele, sabe, é meu pai, não é apenas assim, ali está o meu pai, mas é alguém que eu posso chegar perto. Ele chegou com um casaco bonito hoje, né, Marluz? Né, que a esposa dele deu, não é madrasta, né, porque ela está cuidando bem do meu pai, então ela é bem drasta, né? É boa drasta, ela é boa drasta, né? Poxa, ela fez bem o meu pai, deixou o meu pai andava todo colorido, as calças todas descombinadas. Eu falei, pai, que é isso? Aí ele casou de novo e ela está cuidando. Ela é viúva, viu?
Rapaz, o coroa chegou com um casacão bonito, sabe assim? Eu olhei já, olhando, né, olho de Tandera, né? Opa! Aí minha sobrinha, né, não sei o que, eu vou usar, que vai usar nada, eu que sou o filho. Aí, mas só que não deu em mim, que eu estou assim com uma distensão aqui no abdômen. Sabe, tem gente que tem gominho, né? Eu tenho lombada, né? Então não deu. Aí eu peguei assim, tirei o casaco, eu falei, cara, esse casaco bonito, eu olhei, da Zara? Eu falei, pai, você tá... Ela que deu, cara, assim. Mas todo esse abuso, por que eu pude fazer? Porque é meu pai. E assim, em nome de Jesus, você tem que se relacionar com esse Deus da Bíblia. Ele não é alguém distante. Ele é tão próximo, que Jesus veio e sentou entre nós, comeu entre nós. Está entendendo? Então o relacionamento que Deus quer ter contigo é um relacionamento de muita intimidade. Nós falamos muito Senhor, Deus Todo-Poderoso, e Ele é. Mas Jesus, quando falava, apresentava esse Deus Santo, tremendo, que criou o universo. Como é que Ele apresentava? O Pai. Quando orares, oreis assim: Pai nosso, Abba Pai, Paizinho. Nós precisamos investir mais esse lado. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, mas Ele se revelou a nós como Pai. Amém? Invista nisso. Passa, Júnior. Que foi? É o Rômulo. Caramba. Mas é tudo igual. É tudo igual. Vamos lá. Perdão, Rômulo. A pergunta é. Cara, os TDAH herdarão o reino dos céus, cara. Aqui, ó. O que você tem esperado e desejado nessa vida? Vamos fazer essa pergunta bem profundamente. Você jovem, você que ainda tem tantas coisas por vir, né? A galera aí de 16, você deve pensar em coisas, né? O que eu vou ser? Vou ser aviador, vou ser enfermeiro, vou ter a minha empresa, vou ficar... Até mesmo nós, que ainda temos muita coisa por conquistar, estamos aqui. O que tem esperado e desejado nessa vida? Qual é a sua grande motivação? Qual é a grande motivação do seu ser? Para que você levanta todos os dias? Você acorda, você levanta para quê? Alguns podem dizer, não, eu levanto para ir trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família, eu preciso me sustentar, ou eu levanto para ir estudar. Mas grande motivação, a coisa certa a se fazer, a grande pergunta e expectativa da nossa vida tem que ser conhecer o Senhor, tem que ser travar um relacionamento íntimo com Ele. Muitos aqui, quantos são aqui membros dessa igreja? Levanta a mão. Isso. Muita gente pensa, sabe, que servir a Deus é vir aqui, cantar, dirigir uma reunião, orar, visitar. Essas coisas têm sua valia, essas coisas são muito importantes, nos reunir, mas nada disso. Ter um ministério é importante, mas nada disso não chega nem perto, não corresponde a nem 1%. Presta atenção aqui, da sua importância, da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus, da sua proximidade com Ele, da sua troca de experiência, da sua relação com Ele. Nada disso, nem o que fazemos para Ele é tão mais importante do que o quanto somos para Ele. Da nossa intimidade, do nosso amor, da nossa relação com Ele. Você está entendendo isso? Deus não precisa do nosso louvor, embora Ele
mande nos louvar, porque é uma maneira de se relacionar com Ele. Deus não precisa de nada, mas Ele determinou em seu grande amor nos fazer para travar um relacionamento de amor. Então, o teu chamado número 1, eu vejo muitos jovens perguntando assim, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Eu ficava muito assim, qual é o meu chamado? Isso tem sua importância? Tem. Procure saber qual o ministério, qual o chamado, se vai ser missionário fora, mas o teu chamado número 1 é ser filho de Deus e ter uma relação íntima com Ele. Sabe por quê, mano? Fica aqui comigo, já está acabando. Você já leu essa passagem? Essa parte é pesada. Mas Jesus, se Ele colocou lá, se Ele falou isso, se os discípulos colocaram, é para a gente ficar atento. Porque naquele grande dia, quando Ele voltar, o próprio Senhor Jesus falou, muitos vão falar assim, mas Senhor, em Teu nome, nós fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos o demônio, e estava lá na igreja, coisa e tal. E o próprio Senhor Jesus falou assim, cara, eu não te conheço, eu não te conheço. Se você fez alguma coisa para mim, legal, mas aqui nessa festa eterna, só vai entrar quem eu conheço. Então, cara, invista na sua relação com Deus. Invista na sua, é coisa muito simples. Talvez vocês hoje esperassem uma grande revelação, talvez vocês quisessem uma coisa muito, mas o cerne da vida cristã é a sua devocional, é o seu tempo a sós com Deus, é aquele momento que você sente que o Senhor entra no teu quarto e toca você, e apesar da gente não ser nada, de ser o maior vacilão, Ele nos ama. Isso muda tudo, isso muda tudo, isso transforma tudo, essa relação íntima com Ele, amém? Então invista nisso. Eu pensei, preciso falar isso com muito cuidado para você entender. Quando eu saí da comunidade evangélica cristã de Irajá, eu deixei de ser pastor em exercício. Enquanto pastor em exercício, nós tínhamos muitas responsabilidades. Cuidávamos de muita gente. Era pastor Dilber para cá, pastor Dilber para lá, tal, né? Assim, com Luciete, com Marluce. E de repente deixamos de ser líderes naquela igreja. Continuamos sendo pastores, mas deixamos de ser líderes. E aí, houve um senso de esvaziamento muito grande, parece que a minha identidade foi mudada, eu perdi, sabe? De uma hora para outra você deixou de ser aquela pessoa que era importante, que era procurada, que era prestigiada, que era honrada. Saí de baixo no amor, na paz, não houve, foi uma decisão em Deus, nós decidimos fazer isso. Mas logo em seguida veio esse senso, e aí quase que rolou um conflito de identidade, até que o Espírito Santo falou assim, ei, deixa de bobagem, deixa de bobagem. O lance da tua vida, a tua glória, a tua bênção, é ter relação comigo. É ser meu e eu ser teu. É isso que a gente tem que procurar. É isso que a gente tem que investir fundo. E é isso que traz realização. Você pode perder coisas, títulos, dinheiro, casa, mas se você encontrou a pérola de grande valor, você não perdeu nada. Amém? E, passa aí, encerrando, jovens, ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará, eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Haverá um dia que isso será realidade para todos nós, e é nisso que nós precisamos, o nosso coração tem que estar nisso, mano. Você tem que correr o tempo todo, viver
pensando nesse dia, que a cada dia se aproxima. Passa, Rômulo. Santidade, último aspecto. São 4 aspectos, vamos lá? O primeiro foi? O segundo foi? Identidade. Depois? Esperança. E o último, santidade. Passa, querido, por favor. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O nosso Deus, Ele é santo antes do pecado existir. Santo para Deus significa que Ele é único. Não existe ninguém semelhante a Ele. Ele é belo, Ele é maravilhoso. O pecado veio depois com Satanás, mas antes do pecado existir, Deus já era santo. Deus já era lindo. Ele era aquele que os querubins, a eternidade toda passada, olham para Ele e gritam: santo, 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 santo. Ele é aquele que o sacerdote Isaías, quando entra no templo e os seus olhos são abertos, e ele vê a glória de Deus, ele fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e suas vestes enchiam o templo, e os serafins diziam: santo, santo, santo. E ele logo falou assim: eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Deus, e eu estou ferrado. Mas aí um querubim voou, tirou uma brasa do altar e tocou naquela boca daquele homem, e ele foi purificado. Querido, se você quer relacionar com Deus, se você quer a alegria da salvação, se você quer a paz de espírito, se você quer viver a vida de Deus, é necessário que você seja santo, que você fuja do pecado, que você não brinque com o pecado, que você não faça concessões ao pecado, mas que você queira ser igual a Ele, amém? Aí a alegria vai vir, aí o prazer nas coisas de Deus, a Bíblia deixa de ser algo chato, e passa a ser algo maravilhoso. Ter prazer em Deus, é ter prazer na sua santidade, na sua beleza, de querer ser igual a Ele. Então isso é o que eu queria deixar para vocês, nessa noite, que nós possamos, sabe, ter os nossos olhos e viver essa condição de filhos de Deus, contemplar o Pai, ficar olhando para Ele, percebendo do seu amor, da sua beleza, da sua formosura, sentir saudade dEle. Quantos já sentiram saudade de Deus? Cara, é tão bom quando você está assim, aí de repente, você sente uma saudade, aí você tem que ir lá no quarto e orar, e falar assim: Pai, eu te amo, tem dia que eu estou dirigindo e ninguém está ouvindo, eu dou um maior gritão: Deus, eu te amo, sabe, aquela presença. Fica de pé. Feche os seus olhos. Eu não quero apelar, não. Sei que eu sou um chorão. Mas eu quero dizer, querido, Deus é muito mais do que você tem conhecido. Deus é muito mais do que qualquer homem conheceu. Se você tem vindo à igreja porque, tipo assim, é o certo a fazer. Tem muita gente que está aqui porque, tipo assim, é o certo a fazer. Você é uma pessoa de moral. Se liga aqui comigo, por favor, isso é muito precioso, isso é muito precioso mesmo. Talvez o mais precioso de tudo que eu já falei. Talvez você venha aqui porque você já entendeu aqui na sua mente que é o certo a fazer. Buscar a Deus. Mas só que Deus quer algo mais. Deus quer que você sinta aqui também. Deus quer que você, Ele quer restaurar aquele sentimento de paixão, de alegria, de necessidade pela presença dEle. Não ser, sabe, tipo assim, vou ler a Bíblia,
porque o pastor vai perguntar se eu li a Bíblia essa semana, então vou ler aqui os capítulos, pronto, já li. Não, é ler a Bíblia porque você quer ouvir a voz dele, é ler a Bíblia porque você ama ouvi-lo, ama aprender dele, é porque você entende que você foi feito por ele, porque você começa a entender que todas as coisas são dele e para ele, inclusive você. É você começar a perceber que tudo é dele, e que a coisa mais gloriosa e maravilhosa e gostosa é a presença dele. E aí você vai buscá-lo, você vai se derramar diante dele, você vai poder falar como Davi falou: um anseio manifestei ao Senhor, e ele buscarei todos os dias da minha vida, que eu possa habitar na casa do Senhor, para contemplar a sua beleza. Pai, no nome de Jesus eu oro nessa noite, para que os olhos do coração, os olhos do nosso coração, meu e dos nossos irmãos, sejam abertos, Senhor. Espírito Santo, abre os olhos do coração, para que cada um de nós possamos, Senhor, contemplar o Senhor, ver a tua beleza, perseguir o Senhor, querer te abraçar todos os dias, querer poder falar do fundo do coração: Abba, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nessa noite, Senhor, encerre, Senhor, todas as ações feitas por obrigação, todas as ações em relação a Ti, feitas, Senhor, sabe, na questão de vou fazer porque é o que tem que ser feito. Não, queremos fazer porque Te amamos, queremos fazer porque Te desejamos, queremos correr para Ti, porque só o Senhor nos dá prazer, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Senhor, levanta essa juventude aqui, eu te peço, Espírito Santo, com uma alegria de servir ao Senhor e viver em santidade, para a glória do Teu nome.